O Ingrid está começando a gravação aqui, só um minutinho. Então, para que todo mundo fique sabendo, né? A reunião está sendo gravada, ó, essa banca está sendo gravada. Carol, se tu quiser já ir compartilhando com a gente a tua apresentação. Né? Uhum. Meu Deus. Aqui. Bom, a gente vai dar início em uma das bancas do curso de Engenharia Eletrônica, né? Com a apresentação da Carolina Rosa Kelch, né? Que é me orientando. Então, o trabalho dela, método de segmentação de máculas orais em imagens. Então, Carol, tu tens 20 minutos para fazer a tua apresentação, tá? Aí depois vai ter as arguições da banca e no final a banca vai dar o teu parecer, tá? Então, eu peço que todo mundo agora que esteja dentro da sala, por favor, feche as câmeras para salvar a banda para a apresentação da Carol, né? E mantenha seus microfones fechados, por favor. Carol, a sala é toda tua. Ok, obrigada. Então, meu nome é Carolina Rosa Kelch, do curso de Engenharia Eletrônica. Eu vou apresentar o meu TCC. Meu orientador foi o Jean. E o meu trabalho são os métodos de segmentação de máculas orais em imagens. Começar pela agenda, né? Falando um pouco da introdução, a metodologia, os resultados obtidos, a discussão sobre esses resultados e, por fim, a conclusão do trabalho. Mas, afinal, o que são as máculas orais, né? As máculas e as manchas orais, elas são lesões pigmentadas, geralmente de cores amarronzadas, azul, arroxeadas e enegrecidas, que podem ocorrer na mucosa oral e também nos lábios. Elas são lesões planas, não existe depressão ou elevação do local. Essas lesões, elas podem ser caracterizadas como benignas ou malignas. Dentre elas, das lesões benignas, temos a mácula melanótica, a tatuagem por amálgama, o nervo azul e o melanoacantoma. Dentre as lesões malignas, existe o melanoma, que é um câncer muito agressivo, ele é muito mais agressivo na forma oral do que na pele. E os cânceres orais estão no Brasil na quinta posição de cânceres mais comuns entre homens e na 13ª nos cânceres nas mulheres. O que dificulta esse problema, né, descobrir essas lesões e conseguir tratar elas precocemente, é que elas não apresentam dor ou então desconforto nos estágios iniciais. E também há uma dificuldade de identificar quais são as lesões malignas e as benignas. Isso é feito geralmente por algumas características, dentre elas a assimetria da lesão e as bordas, porque as lesões malignas elas tendem a ser assimétricas e com bordas irregulares. Existe também poucos profissionais especialistas na área, então existe uma grande dificuldade em avaliar todas essas lesões com poucos profissionais. Cada vez mais a gente sabe que na área da saúde tem um crescimento na utilização de tecnologias assistivas, então também evolução em exames de imagem e ajuda e sugestão de diagnósticos. E dessa forma, entende-se então que a utilização dessas tecnologias empregadas, por exemplo, na segmentação dessas lesões poderia facilitar, automatizar esse processo, que hoje muitas vezes é feito manualmente, e possibilitar que mais lesões possam ser endereçadas e que os profissionais, os poucos que existem, possam se focar nas lesões mais complexas. Nesse caso também, cada vez mais, nos últimos 10 anos, vem sendo publicado mais trabalhos nessa área de lesões orais, principalmente na classificação e detecção de cânceres, mas muito pouco ainda se fala na área de segmentação. Bom, então com isso,
O objetivo desse trabalho foi realizar a segmentação de lesões de máculas e manchas orais em imagens digitais. A metodologia consistiu em avaliação de 3 métodos para a segmentação dessas lesões. Primeiro método, segmentação por binarização com o limiar global de Otsu. O segundo método é segmentação com binarização pelo Otsu, mas nas imagens de projeção das lesões, que eu já vou explicar. O terceiro método foi a segmentação através da subtração da imagem das projeções na imagem original, em escala de cinzas, um mascaramento para a localização da lesão e a binarização de outros foi feita em 2 etapas. O banco de dados, né, as imagens utilizadas no trabalho, foram disponibilizadas pelo StomatoNet, do Telesaúde RS. Então, é um serviço que ajuda no telediagnóstico do SUS, né? Vários profissionais que não são especialistas podem enviar fotografias e fazer uma descrição para, então, os estomatologistas fornecerem um telediagnóstico para saber se essas lesões precisam ou não ser avaliadas mais profundamente. Então, devido a essa característica, as lesões elas têm características completamente diferentes de qualidade, tamanho, brilho, ângulo, nitidez, o que torna um pouco mais difícil trabalhar com essas imagens. Bom, inicialmente foi feita a criação de uma referência para essa segmentação. Isso foi feito, as imagens foram redimensionadas e foi utilizado um algoritmo de segmentação de superpixels que agrupa vários pixels similares entre si em superpixels, pixels maiores, diminuindo então a complexidade da imagem e facilitando nesse processo de seleção dos superpixels que contém a lesão. Foi utilizado o algoritmo de MSlick, que ele se adequou melhor às bordas da lesão. Então, foi criado um código e essa seleção de cada superpixel que compunha a lesão foi feita por mim. E aqui a gente pode ver, então, um parcial da seleção, parte do código, e aqui o ground truth final dessa lesão. Na metodologia foi utilizada a limerização pelo método de Otsu. O método de Otsu, ele consiste, então, em buscar um limite, um valor de corte ideal que divida 2 classes, né? Então, classes que vão representar na imagem uma frente, um fundo, ou até segmentar, né, objetos. Então, ele busca esse valor de forma a maximizar essa variância entre as classes. O problema disso é que ele trabalha muito bem em histogramas bimodais, mas nem sempre ele obtém o melhor resultado para imagens que não apresentam esse histograma bimodal. Mas, como ele é um método muito bem consolidado, já conhecido, e ele traz esse valor limite de segmentação automático, ele foi escolhido para ser utilizado no trabalho. As imagens de back projections, agora eu vou explicar um pouco mais das imagens das projeções, né? Elas são um processamento que é utilizado na tomografia computadorizada e ela vem da formação dessa imagem, né? Do objeto, do raio-x que cria essa imagem, mas ela também pode ser criada a partir de imagens normais. Essa imagem de back projections, então, ela vai representar, né, contém as informações dessa imagem original. Como ela é criada? Ela é feita com rotações, e cada rotação, cada ângulo foram somadas os pixels nas colunas. Então, aqui a gente pode ver a projeção de 0 graus dessa imagem. Então, a gente teria uma projeção em 45 graus, uma projeção em 90 graus, 135, e aqui a imagem de back projections, que é a soma das projeções. Quanto mais ângulos forem utilizados nessa imagem, mais essa imagem de back projections vai se assemelhar à imagem original. Porém, ela tem uma menor nitidez, né? Ela fica um pouco borrada. No exame, ela é utilizada, passam filtros nela para que ela possa trazer uma imagem mais nítida, mas aqui ela foi usada com outro foco nos processamentos, então a gente não fez nenhuma modificação. Ela trouxe o maior destaque nas lesões e auxiliou na eliminação de alguns ruídos. Bom,
Para todos os métodos, então, as imagens foram trabalhadas na escala de cinzas. Então, foram transformadas em escala de cinzas e também normalizadas, para que o pixel mais escuro tivesse um valor de 0 e a intensidade mais forte do pixel mais claro tivesse um valor de 255. O primeiro método, então, consistiu na inversão desses níveis de cinza e a aplicação, a binarização pelo limiar de Otto na imagem. O segundo método consistiu na inversão. A partir dessa imagem invertida em níveis de cinza foi criado as imagens de back projections e, por fim, foi feita nessa imagem a limerização pelo limiar de Otto. O terceiro método, então, ele utiliza alguns produtos do segundo método, como a imagem de projeções, a máscara de resultado, a máscara de segmentação do segundo método é utilizada para localizar a lesão no terceiro método. Ele consiste, então, na subtração da imagem de projeções, na imagem em escala de cinzas. Quando o pixel, por exemplo, for negativo, nesse caso, é adicionado o valor de 255. E esse é o resultado da subtração. No resultado da subtração é aplicado a máscara. Aqui a gente pode ver o resultado. E nisso é feita, então, a binarização pelo limiar de Otto apenas nos pixels que foram indicados pela máscara. Então, o resultado disso, a gente tem algumas estruturas, e nessas estruturas foram gerados os contornos. Para buscar qual é o contorno da lesão em si, foi feita, então, uma binarização por limiar fixo de 250 na imagem das projeções. Com isso, a gente encontra o centro da lesão. E aí é possível buscar nos contornos encontrados qual o menor contorno que engloba o centro da lesão. Essa área, então, do menor contorno foi definida como a máscara de segmentação da lesão. As métricas de avaliação utilizadas, então, foram feitas baseadas em acertos e erros de cada pixel. O valor, então, o verdadeiro positivo é considerado o pixel que foi classificado corretamente como lesão. O verdadeiro negativo, o pixel que foi classificado corretamente como fundo. O falso positivo, o pixel que foi classificado como lesão, mas na verdade ele era fundo. E o falso negativo foi classificado como fundo, quando na verdade ele era parte da lesão. A partir desses valores, então, são calculadas as métricas, a acurácia, a precisão, o recall e o F1 score. Esses valores, então, vão dar uma noção, uma quantificação da performance que o método obteve. Então, o valor ideal para todos eles seria um valor de 1, ou em questão de porcentagem, seria 100%. Então, com a aplicação dos métodos, foi possível atingir, né? Todos os 3 métodos foram aplicados nas 21 imagens, e aqui a gente encontra a média da acurácia, precisão, recall e o F1 score obtidos com cada método. Então, a gente pode ver que o terceiro método, ele obteve uma acurácia, uma precisão e um F1 score maiores que os demais. Então, foi considerado o melhor método nesse quesito. Ele só perde em questão do recall para o segundo método. O que isso indica? Ele tem uma restrição maior de área, então ele tem as máscaras de segmentação dele apresentam áreas menores que o segundo método. E nisso ele acaba perdendo um pouco a questão, tendo um número um pouco maior de falsos negativos. Mas esse valor ainda não é tão distante dos valores obtidos pelo segundo método. Agora, então, a gente vai visualizar alguns exemplos e poder discutir melhor o que isso representa, né, em cada uma das imagens. Então, a gente pode ver que os métodos que utilizaram a imagem das projeções, eles conseguiram localizar melhor na imagem onde se encontrava a lesão. Então, aqui a gente tem o primeiro método, o método de Otto, aplicado na imagem inteira. Ele não consegue localizar efetivamente onde que se encontra a lesão, e ele até apresenta partes desconexas
né, classificadas como lesão. O segundo método, ele consegue localizar, né, englobar uma área única. Ele apresenta um pouco mais de falsos positivos, mas ele apresenta uma área concisa. Já o terceiro método de segmentação, ele conseguiu reduzir esses falsos positivos e ele começa a se aproximar mais no formato da lesão. Então, ele consegue pegar melhor essas questões de bordas. Aqui também tem um outro exemplo, que a gente tem uma lesão bem pequena. O primeiro método, ele consegue identificar a lesão como lesão, mas ele detecta várias outras lesões inexistentes na imagem. O segundo método, então, ele tem uma grande área, mas é única. E o terceiro método também reduz um pouco essa área, mas é uma área única e concisa. Outro ponto importante na avaliação das imagens que se notou foi a questão do tamanho, a proporção que a lesão ocupa na imagem. Então, o terceiro método, ele apresentou melhores resultados em imagens com lesões menores, que é aqui o caso que a gente pode ver. Então, ele conseguiu reduzir mais do que os outros métodos essa região de falsos positivos e englobar melhor a lesão. Porém, em imagens em que a lesão ocupa uma grande parte da imagem, ele tem um pouco mais dificuldade e ele acaba detectando, tem um valor maior de falsos negativos. Aqui a gente pode ver um outro exemplo com outras imagens, né? Começa a se aproximar um pouco mais do formato da lesão, porém, em outras lesões ele acaba perdendo um pouco de informação. Isso pode ser interessante, né? Principalmente da questão das imagens serem tão diferentes. Então, a gente pode ver que, principalmente questões de ruídos na imagem, aqui a gente tem uma bolha, né, um reflexo, que quando a imagem foi invertida, esse reflexo assumiu o valor mais baixo na imagem, e isso prejudica o contraste entre fundo e lesão. Aqui a gente tem outras imagens já, para ver que elas têm luminâncias bem diferentes, bem distintas, e aqui a gente pode ver uma imagem que tem um histograma mais ou menos bimodal. Então, isso é interessante de observar, enquanto as outras têm uma maior dificuldade nisso. E o resultado foi que a gente testou, foi feito um teste, né, com a equalização do histograma, de forma a tentar melhorar esse contraste em algumas imagens. Foi feita utilizada a função conhecida como gama, e essa função, então, ela faz uma equalização do histograma, uma transformação no histograma de forma não linear. Quando o gama é maior que 1, então ela torna os pixels escuros mais escuros ainda e apresenta uma maior diferenciação nos pixels claros. Quando o gama é menor que 1, os pixels claros, então, ficam mais claros ainda e tem uma maior diferenciação nos pixels escuros. Então, aqui a gente pode ver que ela aglutinou, né, concentrou mais os pixels escuros e deu uma maior diferenciação, né, entre os pixels claros. Porém, o que acontece na primeira imagem, a gente ainda consegue ver o invólucro do histograma, e na segunda e na terceira imagens a gente tem bastante dificuldade, porque piorou bastante esse contraste. Aqui os resultados, né, comparando, então, a aplicação do primeiro método do histograma de Otso, né, linearização pelo limiar de Otso, na imagem anterior e na imagem após a equalização. Então, a gente pode ver que na primeira imagem a gente teve uma melhoria, a gente teve uma diminuição grande de falsos positivos, né? A lesão conseguiu ser mais encontrada aqui no centro, ainda tem alguns ruídos, mas bem melhor, enquanto que na segunda lesão, que a gente tinha um histograma já bimodal, ela piorou bastante o resultado, e na imagem que já era mais escura também, ela acabou diminuindo muito a região da lesão. Então, nota-se que é possível que esse tipo de processamento, pré-processamento, traga melhorias nos métodos, tanto no primeiro método como nos demais, porém, é preciso que esses processamentos sejam baseados em características prévias da imagem. Bom, as considerações. Então, o melhor método, o terceiro método foi considerado, ele atingiu um F1 score de 0,608, que foram valores parecidos, né, similares,
não exatamente iguais, mas chegaram lá com o F1 score de outros trabalhos, por exemplo, que atingiram 0,774 para herpes labial e 0,714 para segmentação de úlcera aftosa. Então, além disso, existem outros trabalhos que realizaram a segmentação somente em regiões retangulares e obtiveram uma precisão média de 0,644, e isso foi considerado suficiente para a técnica que eles usaram depois para a classificação das lesões. Outros trabalhos que foram relacionados utilizavam características de textura para detecção e segmentação das lesões, porém isso não foi possível na questão das máculas, porque as características de textura dela não são diferentes em si da mucosa saudável, então isso não se aplicou. Agora, pontuar alguns pontos que já foram falados, né? Existe espaço para melhorias, o F1 score ele foi relativamente bom, mas ele pode ser melhor. E a criação, então, do método para tentar identificar o tamanho da lesão, o tamanho, a proporção que a lesão ocupa na imagem, a aplicação também de pré-processamento para melhoria desses contrastes e tentar uma padronização entre as imagens, a geração de ground truth por profissionais estomatologistas, né? Quem fez isso nesse trabalho fui eu, mas seria interessante para melhorar os resultados e até mesmo avaliar melhor os métodos um profissional. E também a avaliação de outras técnicas para definir o limiar de corte para segmentação, técnicas automáticas, mas diferentes de outros. Bom, a conclusão foi que o terceiro método apresentou os melhores resultados quando comparados, né, todas as imagens e os demais. Aqui os resultados de acurácia, precisão, recall e F1 score dele. E isso é importante trazer, que foi considerado os resultados promissores e foi considerado um resultado satisfatório, porque apesar dele, né, ele chegou próximo dos resultados dos trabalhos similares, mesmo não utilizando nenhum aprendizado, técnicas de aprendizado de máquina. Então, essas são as referências utilizadas. Obrigada. Vocês têm dúvidas, perguntas? Obrigado, Carol, pela tua apresentação, né? Agora a gente vai passar a palavra para a banca, né? De repente vamos passar a banca para o Rodrigo primeiro, já que o Lúcio saiu de uma agora e deve estar... Os mais velhos primeiro, já. Ah, é isso, tá bom, pode ser então. Então, Rodrigo, por favor, fique à vontade. Isso aí, apesar de realmente ser mais velho, mas ter essa carinha lisinha aqui, né? Não aconteceu a fuga das galinhas na minha cara ainda, só para você deixar de ser trouxa. Mas então tá, vamos lá. Primeiro, Carol, muito obrigado pelo convite e pela coragem de me convidar. Obrigado, Jean, também. Agora, tirando a brincadeira, né? Vamos ao que interessa. Tá, primeiro que o teu trabalho tá bem amarrado, tá tudo certinho. Mas, claro, sempre tem alguns pontos para a gente melhorar, né? Vou te elogiar bastante ali no teu resumo. Acho que ficou um resumo bem legal. Um resumo bem que chama atenção, né? Então, isso é importante. Tu também fez um abstract ali que não foi uma tradução literal, então tu usou outras expressões que significam a mesma coisa, mas não fez aquela tradução literal, então fica bom. Tomou cuidado com a questão ali dos separadores decimais, né? Também, às vezes a gente se passa nessa aí, né? A gente vai... Então ficou tudo bem certinho. O que eu sugiro, né? Então, para que possa vir a melhorar nesse sentido ali, é a questão das palavras-chave. Eu não dei, assim, uma sugestão específica, tá? Mas penso o seguinte, eu dei um indexador para ti, tá? Para o teu trabalho. Então, eu concordo que lesões orais ela é importante, mas ela é bem aberta, né? Então, o que a gente quer no trabalho? Da especificidade, né? Então, talvez tu colocar assim, ó, segmentação de imagens em lesões orais, né? Depois tu colocar mácula oral. Então, o cara olha, a primeira coisa que tu tá segmentando imagens em lesões orais, qual que é a imagem? Mácula oral, né? Daí tu segue para as outras técnicas, né? Que daí tem a técnica de visão computacional,
que ela é ampla, né? Daí tu pode botar alguns nomes mais específicos, porque isso vai ajudar na indexação do teu trabalho, né? Quando alguém está procurando uma coisa, foi como tu procurou, né? Tu não procurou de maneira aberta, tu foi restringindo, né? E como tu restringe, tu tá chegando num trabalho correlato mais próximo daquilo que tu quer comparar. Então, esse é um ponto bem importante das palavras-chave, né? Então, eu nem deixei isso aqui anotado porque eu realmente não tenho uma sugestão específica para fazer, mas eu acho que vale a pena vocês repensarem isso, né, tu e o Jean, porque isso vai fazer com que o trabalho de vocês seja mais facilmente indexável, tá? Então, esse é um ponto que eu acho interessante e, obviamente, isso vale, né, tanto pro resumo como pro abstract e até dizer, provavelmente o Jean já te falou, mas num TCC o abstract não é algo necessário, né? Mas como tu fizeste ali, então eu fiz esse olhar ali para não ficar com o trabalho em vão, né? De novo, coisa muito pequena, tá? A Unicinos, tu não precisa botar abreviação, tá? Porque supostamente, mesmo que a gente esteja usando ali, a gente não precisa ter esse tipo de preocupação, tá? Então fica à vontade ali de retirar. Estar ali também não é um problema, mas eu acho que pode tirar. Não faz tanto. Não está tão relacionado ao teu trabalho, a não ser ser a tua alma mater, né? Mas então podemos deixar assim. Tô falando de texto, tá? Primeiro, tá, Carol? Então, vamos lá. Em alguns momentos aparece, por exemplo, lá tu fala do IDH, né? Muito desenvolvimento humano. Só que tu não expande a sigla, tá? A primeira vez que aparece qualquer sigla no teu texto, e o teu primeiro elemento textual, né, é a introdução. Né? Então, da introdução ali, tudo que aparecer de sigla tem que começar a ser expandido, depois, tudo que aparecer primeiro, tu expande, depois tu só usa a sigla, tá? Então, assim, tudo que vem antes da introdução a gente chama de pré-textual, tudo que vem depois da conclusão a gente chama de pós-textual. Então, como ele é um pré, esse aqui já é a parte do textual, então ali o EDH tem que ser expandido, tá? Eu marquei algumas coisinhas que acontecem, beleza, tá tudo certo, né? Mas é algo a se tomar um cuidado, né? Tem alguns pontos também que eu anotei, eu deixei marcado com um quadradinho vermelho, assim, ao redor dos parágrafos, que é uma sugestão minha, claro, né? Não precisa ser feito, mas é uma sugestão fortemente recomendado que tu faça a união dos parágrafos que estão ali circulados ou enquadrados, né? Porque eu acho que tu está separando duas ideias que fazem parte da mesma. Eu não sei se vocês estão me ouvindo. Eu estou. Carol, tu tá ouvindo? Deu uma travadinha na tua câmera aí. Ih, a Carol caiu. Só um pouquinho aí, Rodrigo. É que eu fiquei com medo agora de que eu tivesse caído falando aqui, que nem um tonto. Não, estamos te ouvindo sim. Eu tô anotando as coisas dela aqui. Só que eu acho que ela caiu. Oi. Oi. Eu tô no celular, eu realmente caí. Ah, tá. Tá. Vamos lá. Tá, tudo bem. Então eu vou tirar minha câmera aqui para facilitar a vida. Então, Carol, eu estava falando aí sobre as questões de alguns pontos que eu marquei, né? Fiz um quadrado entre dois parágrafos para que ali é uma sugestão fortemente, uma sugestão forte, né? Para que tu una os parágrafos, porque tu tá separando, no meu entender, duas ideias, tá? Então, aí são coisas do tipo, marquei várias coisinhas ali, que eu vou falar uma vez só, tá? Por exemplo, tu tem às vezes uma sequência de figuras e tu tá chamando de figura 1, figura 2, e assim, sabe? Tá enumerando, chamando a figura, mas tu poderia fazer assim, figura 1, A e B. Em alguns momentos do texto tu faz isso, em outros momentos tu não faz, né? Então seria legal tu pensar nesse sentido, porque a gente sempre tenta economizar a numeração das figuras, né? Porque muitas vezes elas são uma sequência, né? De figuras que tu quer falar alguma coisa. Então, tu pode fazer isso de uma maneira que fique mais agradável aos olhos, né? Então, vai ajudar até no entendimento do teu trabalho.
Então, isso acontece algumas vezes no texto, deixei marcado aqui. Outras coisas que eu também deixei marcado. Muitas vezes tu termina, né, um capítulo ou uma sessão sem texto, né, com uma tabela ou com uma figura, né, que a gente chama de elemento não textual interpretativo, né, ou seja, quando tu tem essa questão do interpretativo, por mais que tenha uma legenda, né, que tenha lá uma capitulação, tu acaba deixando por parte do leitor uma interpretação. E que às vezes a gente fica se perguntando, tá, mas o que quis dizer com isso? Eu tenho que ler mais uma ou duas páginas, tá, agora faz sentido. Então, se tu fizer essa amarração, vai trazer uma, uma maior facilidade de leitura, né, para o teu trabalho. Claro que, pro caso do Lúcio e meu, que somos tua banca, né, a gente vai ter que ler o trabalho todo e isso vai acabar se compensando. Mas para um leitor fortuito, né, isso pode ser um problema de entendimento do teu trabalho não entrar numa revisão por conta disso. Mas, enfim, nem tudo é só coisa ruim, né? Obviamente, tem coisas muito boas no teu trabalho, então tá bem explicado ali, né, na seção 2.2 os trabalhos correlatos. O que eu acho que tu poderia fazer, né, que também ajudaria no entendimento, você levar pela mão assim, o teu leitor, seria fazer uma tabela resumo, né? Com autor, ano, título do trabalho e a relação com o teu TCC que esses trabalhos têm, ali e fazer um textinho final, né, com as tuas palavras. Eu sei que a gente sempre tem essa questão ali, né, nessa sessão, né, na parte de revisão, a gente sempre queria citar alguém, mas tu não precisa te furtar de tu dar a tua opinião, principalmente quando é uma parte final, assim, né, para fazer um fechamento daquele capítulo, tá? Então ali eu acho que é bem legal de tu pensar em fazer isso. Uhum. E agora já entra numa questão aqui que já é meio técnica, tá? Não é 100% pelo seguinte. No 3.3 ali tu fala da definição dos ground truths, né? E aí a gente tem uma questão que é conhecido esse termo, né? Só que ground truth, baseline e tudo mais, quando a gente usa, tem diferentes conotações, vamos usar um ou outro, ok, é semântica, né? Mas é sempre importante a gente explicar o que é isso, né? Quando a gente está numa monografia. Se tu tiver num, num artigo científico, aí eu já não sei se é uma necessidade. Mas aqui numa monografia eu acho que é importante, tá? Na minha opinião, tu fazer essa explicação, né, de por que tu precisa disso, né? Tu tá basicamente criando uma forma de comparar, né? E aí tu na apresentação tu deixou isso claro, né? Que foi tu que fez tu que criou, né, o teu ground truth, né? Mas aqui no texto por horas fica um pouco confuso, né? De novo, isso acaba não desmerecendo o teu trabalho porque é uma informação que o que importa é tu ter uma comparação, né? A origem dela, ela vai ser importante para eu poder negar o que tu fez, mas não posso negar que existe um método, né? Então é só essa questão que eu acho que é bem importante da gente conversar aqui, tá? Tu deixar ali mais claro, né, no teu texto isso. Está lá, mas não está assim, né, perfeitamente claro isso, né? Deixa eu pegar aqui, tem mais algumas anotações, só para eu passar por todas elas e não. Acho que a questão das figuras aqui também. Deixa eu descer aqui. Tá. Tem um momento no teu texto, as seções 3.6.x, né? Tu tá falando ali basicamente de acurácia, precisão, recall, né? Tá fazendo essas definições. Eu acho que tu poderia fazer só uma enumeração, tá? Ou seja, colocar um bullet assim e ir falando cada um deles ficaria melhor do que não parece ter assunto para abrir uma sessão, tá? Mas, de novo, né? Questão mais de estética de texto ali e também ter um parágrafo de transição importantíssimo aqui,
né, ter esse parâmetro de atualização para os teus resultados. Por quê? Porque fica meio solto. O que eu faço com isso aqui? Eu vou testar com isso. Tá, mas como? A partir do quê? Então, dá essa ligação ali, né, com os resultados, vai facilitar, né, que a gente consiga enxergar toda essa questão que tu já aplica depois lá na análise dos resultados de uma maneira mais bruta, né? Bruta por quê? Porque tu está trazendo várias rodagens, está fazendo análise de média, enfim, né? Então, ok, aí tem uma discussão ali para se fazer, que tu discutiu muito bem aqui na tua apresentação, né? Ficou bem claro, não que no teu texto não tenha ficado, mas o teu texto muitas vezes eu tive que voltar um pouco justamente por essa questão de ter alguma fragmentação no texto, né? Mas também está claro, não tem nenhum tipo de problema quanto a isso. E quando tu tem as discussões todas que tu faz são todas pertinentes, só que na tua apresentação ficou muito mais claro, né? E talvez por tu tá ter uma possibilidade maior né? Quando a gente fala, a gente tem a gente na hora de escrever, a gente fica circunscrito a alguns dogmas, né? A gente fica com medo de usar palavras, né? Enfim. E aqui tu foi mais natural e foi muito mais fácil de entender algumas coisas, né? Então, por exemplo, o que eu tive um entendimento que não estava errado sobre a tua figura 37 ali, que tu separa, que tu mostrou aqui na tua apresentação também da questão da luminância, né? Onde tinha ali uma bolha de saliva, né? Aqui, quando tu falou isso, ficou tão claro, e no texto, tu tem que se esforçar um pouquinho para ver isso, sabe? Então, o que eu pensei, tá? E por que ficou claro na tua apresentação? Que quando tu fala assim, ó, aqui, e tu aponta, fica claro, certo? Sim. Então, no texto, se tu tivesse aí, assim, ó, eu não vejo uma necessidade de tu fazer isso, tá? Mas, por exemplo, no momento que se tu for fazer, né, se tu for publicizar isso aqui como um artigo, por exemplo, usar esse exemplo e mostrar a imagem íntegra de um lado, né, o RGB dela, e depois do lado a imagem pela luminância, né, e apontar né, o ponto de distorção que é causado justamente por ter ali uma bolha de saliva, né? Então, porque isso chama atenção para os problemas. Por mais que isso parece ser bobo, assim, ou óbvio, né? Acaba não sendo, né? Não fica tão claro assim pra gente, tá? Eu acho que tu conseguiu, né? Chegar ali em boas discussões, né? Ir, né, ao encontro do que a gente tem nos outros trabalhos, né? Nas literaturas que tu comparou, né? Tu chegou em resultados melhores, né? E claro, o que faltou para ti é o que falta para qualquer TCC, né? É tempo para tu colocar mais avaliações, né? Mas de qualquer forma, tá bem amarrado. E o que eu acho só que faltou aqui, né? Na tua conclusão, tá? Aí, de novo, né? Faltou, na minha opinião, então não quer dizer que tenha que ter, tá? Mas se tiver, para mim, fecha com chave de ouro. Que é tu poder falar mais sobre as coisas, né? O que tu pode fazer com o teu TCC, ou seja, pegar exatamente o que tu desenvolveu de técnica e aplicar exatamente nessa área de aplicação, né? E o que tu pode fazer a partir do teu TCC, ou seja, pegar as tuas técnicas e subverter para outras áreas, né? Porque normalmente é assim que a gente dá os saltos, né? Científicos, né? Quando tu pega coisas que eram aplicadas em outras áreas, que foi o que tu tá fazendo, né? Tá pegando de outras áreas e trazendo para cá. Mas tu pode, né, justificar isso, que tu teve que aprender, né, com as dificuldades anatômicas e de cores, de tudo mais que tem, né, pela mucosa da boca, em relação principalmente a essa questão. Então, aqui eu acho que um parágrafo é o suficiente, tu consegue falar das duas situações, né, e deixar claro. E uma outra coisa, tá,
que lá no início do teu texto tu pode mencionar e aqui tu fazer o fechamento. Porque quando tu delimita, né, tu tá trabalhando com mancha e mácula, né? Tu tá trabalhando com os dois, e tu falou isso no teu texto. Tu tá trabalhando no teu texto, não, na tua apresentação tu falou isso de maneira clara, no teu texto eu já confesso que eu não me lembro de ter visto isso de maneira clara. Tu tá trabalhando com dois tipos, ou com os tipos de lesão que não são afetados ou não são julgados pela textura. Então, eles muitas vezes vão ser confundidos, né, com questões anatômicas, né? A pessoa pode ter naturalmente ali ter uma pigmentação um pouco mais escura na boca, perto de uma mancha de verdade, né, que é realmente uma mancha, e que um ser humano especializado, um estomatologista, consegue perceber, e a gente acaba não conseguindo perceber, né? Sim. Então, esse é o tipo de erro factível ou aceitável, né? Então, essa discussão tu pode trazer aqui na tua conclusão, tá? Porque em termos de aplicação das técnicas, em termos de exploração das necessidades de solução, todas tu fez, né? Então tá bem cercado do teu trabalho tecnicamente. O que eu acho que houve, assim, e eu entendo que isso é uma questão até de tempo, mas também muitas vezes de tu diminuir o teu trabalho, ou diminuir o teu trabalho não no sentido de tornar ele menos relevante, mas sim diminuir o teu trabalho como se ele fosse menos difícil, porque o teu trabalho ele tem que ser discutido como tal, né? Como um trabalho que está buscando trabalhar dentro de uma área, né? Que é uma área que tem muitas zonas cinzas, né? Então, por destacar essas zonas cinzas e mostrar onde tu consegue colocar luz nela e aonde tu não consegue através do teu trabalho, cabe aqui na tua conclusão, né? Então, de tudo que eu falei até agora, de texto e tudo mais, são todas coisas bem pontuais, mas o que eu acho, daí tem que ver também agora se o Lúcio concorda, se o Jean concorda, mas acho que minha contribuição aqui seria tu pegar a tua conclusão e tu pesar mais a mão nessas questões, de fazer uma avaliação, porque tu tem que te comprometer com uma conclusão, né? Então, poder fazer essa avaliação sobre aquilo que tu vai desenvolver, entendeu? Quando eu digo vai desenvolver, em termos de texto, né? Então, eu fiz isso, fiz aquilo, consigo resolver esse problema que eu não resolvo, tá? Basicamente é isso. Volto a dar os parabéns para ti, né? E agradecer a vocês dois aí né, tu e o Jean pelo convite. Jean, contigo. Obrigado, Rodrigo, pelas considerações. Agora, passar a palavra para o professor Lúcio. Por favor, Lúcio, a sala é tua, fica à vontade. Então, primeiro, Jean, Carolina, obrigado pelo convite para a banca do trabalho, né? É uma área que eu acho muito interessante, né? Que é, com certeza, grandes contribuições podem ser dadas. Então, tema muito relevante, né? Obrigado mesmo por esse convite, né? Bom, então, Carolina, só para não perder o gancho, né? Vários dos pontos que o professor Rodrigo levantou, eu tinha anotado aqui, né? Então a gente não vai ficar até 6, não te preocupa, então já passou. Mas sim, concordo com esse último ponto ali que tu levantaste, da tua conclusão, né? O teu trabalho tá um trabalho muito bom de ler, né? Começa pelo teu resumo, tá? Eu achei teu resumo excelente. Tu realmente despertou a atenção por eu querer ler teu trabalho até o final. Mas aí tu chegou lá na conclusão, né? E tu poderia ter, quem o Rodrigo falou, vendido mais. Então, eu entendi que o trabalho, a proposta do trabalho é fazer o pré-tratamento, né? Segmentação. Mas tu podia fazer esse link da forma mais forte, né? Tipo, os meus resultados são bons,
porque eles podem ser utilizados como entrada num sistema de identificação automático, tá? Então, eu acho que essa tua conclusão, ela deveria ser melhorada, né? Para vender mais o trabalho, dar valor para aquilo que tu fez, né? Porque tu fez um trabalho muito bom. Obrigada. Assim, começando lá, teu texto está muito bom também, né? Eu tenho só alguns pequenos apontamentos, tá? Coisas textuais, pequenas, ligações entre os tópicos, tá? Quando a gente escreve, tá? E não é culpa tua, no teu orientador, né? Quando a gente se está imerso no trabalho, essas coisas passam, e para isso, esse é o papel da banca, né? A gente muitas vezes bota as sessões, bota os tópicos lá para a gente estar claro na nossa linha de pensamento, né? Mas para quem está lendo, talvez não fique muito claro. Então, o ideal é que tu consiga conduzir a pessoa que vai ler na mesma forma como tu está pensando no desenvolvimento do trabalho. E aí, sugerir algumas pequenas ligações entre textos aí para dizer a importância de aquilo estar naquela ordem, o porquê que eu estou vendo trabalhando nesse conceito depois desse, tá? Uhum. Mas nada que desmerece tecnicamente o seu trabalho, tá? Seu trabalho, tecnicamente, assim, não achei nenhum problema, né? Tua metodologia está muito bem embasada, os resultados estão bem analisados, tá? Então, tu justificou tudo, né? Então, não tem como te questionar nenhum desses pontos, tá muito bem costuradinho, tá? Uma coisa que eu queria te dizer é que as figuras do apêndice não vão na lista de figuras, tá? Assim, elas são elementos pós-textuais, tá? A hora que eu peguei aquilo, meu Deus, ela não escreveu, sabotou a figura no trabalho. Não, mas então, depois eu vi que eram todas figuras do teu apêndice para ilustrar os teus testes, tá? Então, só detalhes da ABNT, tá? Não, nada relevante para o teu trabalho. Bom, então, sim, tecnicamente, textualmente, o trabalho está muito, muito bom, os pequenos problemas que eu vou te mandar em seguida, né? Tecnicamente, também está impecável, né? Só essas questões de destacar mais teu resultado. Aí, mais questões de curiosidade mesmo, Carolina. Por que tu escolheu justamente lesões de mucosa, tá? Que são um tipo de lesões mais difíceis de se identificar, mesmo o profissional humano, né? Tem essa certa dificuldade em fazer isso. O que te levou a escolher delimitar esse assunto específico? Eu acho que eu vou abrir a câmera porque melhorou a rede. Então, eu sempre sabia que eu queria trabalhar na área de imagens, né? E eu tinha umas ideias um pouco mirabolantes, talvez um pouco pior do que isso. Então, E eu aí o G conversei com o alimentou elas Jean. ainda, né? Aí eu conversei um pouco com o Jean, e aí ele comentou desse trabalho e desse tipo de lesão, e aí eu me interessei, porque eu acho que é importante, né? E sim, alguns dos trabalhos que tentaram realizar a segmentação ou classificação, né? Eles tiveram vários profissionais fazendo a delimitação dos bounding boxes na lesão, e eles mesmos notaram que diferentes profissionais fizeram segmentações diferentes. Tá. Então, sim, complicado, mas eu achei muito interessante, eu acho relevante, assim. Um grande desafio, né? Bom, então, aí uma outra dúvida que agora é um pouco mais técnica, né? Dos três métodos que deixa eu ver se eu entendi direito como tu colocou no trabalho, como tu explicou. Dos três métodos que tu validaste e testaste, né? O primeiro, ok, claro, um método totalmente independente. O segundo, eu entendi que tu tira dele máscaras para usar no terceiro método, foi isso? Primeiro o terceiro método surgiu depois do segundo, né? Foi primeiro o segundo. E aí, a partir dele, a gente notou alguns pontos que foram principalmente, né, que ele não tem um formato muito de lesão, ele consegue localizar onde está, ele consegue dizer uma região onde ela se encontra, mas ele não consegue aderir bem às questões de bordas e simetria. Então, a partir disso, que surgiu o terceiro método, né? Procurando fazer mais processamentos nisso. E a gente tinha a questão da dificuldade de aplicar o Otsu na imagem inteira. Então, essa máscara auxiliou na questão de limitar a região do Otsu da imagem.
Perfeito. Então, Tá. ela surgiu como um... Aí que vem a questão que eu queria chegar. O teu segundo método teve um resultado bom, mas não foi tão bom assim, né? E tu tá usando a máscara gerada por ele no terceiro. Tá? A minha dúvida, né, questão até para te pensar, Uhum. é o quanto isso influencia nos teus, agora me perdi, nos teus falsos negativos, né? Ou melhor dizendo, o que que essa máscara poderia afetar na tua não conseguir segmentar ela? A máscara, esqueci o termo, meu Deus, quando a gente fica velho, fica assim. A máscara esconder parte da lesão, talvez. Chegasse a Uhum. identificar um caso desses ou dificilmente vai acontecer? Aconteceu em alguns pontos, naquelas lesões maiores, né? De alguns pixels ele acabar perdendo, mas foi muito pequeno, assim, não foi tão relevante nessa questão. Tá, Mas pode ser um ponto a ser verificado, né? tá. Se tirar a máscara, se a gente obtém os mesmos resultados ou Uhum. não. Esse era o ponto crucial. Sem a máscara e com a máscara, eu entendi que tu botou a máscara para melhorar a questão do processamento, conseguir fazer isso de forma mais ágil, né? Mas eu acho que não no teu trabalho, com certeza para um trabalho futuro, né, vale a pena essa validação, né, para ver o quanto isso influencia, né? Até mesmo porque o teu resultado vai ser entrado de um próximo método de identificação automática. E talvez esses pixels que tu esteja perdendo, que sejam muito poucos, né, podem representar uma borda que seria uma característica fundamental para um tipo de lesão, né? Então, eu acho que essa análise um pouquinho mais refinada no futuro, tá? Na continuação do teu trabalho, que eu sei que tu vai continuar. Então, tu deveria questionar isso. Mas, para cá, tranquilo, né? Como eu falei, teu TCC tá muito bom, né? Eu gostei muito dos resultados. A minha única dúvida era justamente o que um método poderia, as máscaras geradas por um método poderiam influenciar no resultado 2. Acredito que até por causa disso tu levantaste nas tuas conclusões que o terceiro método ele funcionou melhor em lesões menores, né? Sim. Eu comentei que ele teve. Esse segundo método também chegou a ter alguns problemas nas lesões maiores também, e o terceiro método acabou heredando isso. Tá, não, perfeito. Não, então, assim, Carolina, eram esses pontos assim, que eu achei interessante levantar aqui no trabalho, que talvez uma contribuição para refletir, né? Mas, como eu te falei, gostei muito do trabalho, tá? De parabéns pela escolha do assunto, pela forma como tu conduziste ele, desde a tua metodologia até a análise de resultados, né? Só a conclusão ele pecou um pouquinho, mas é coisas que dá para consertar. Eu acho que da minha parte era isso, né? Então, agradeço mais uma vez participar da tua banca, né? Nem levei até 6. Obrigado, Lúcio. Então a gente vai para uma outra sala agora, Carol, né? A gente já volta aí para conversar, tá? Só um minutinho aí.
Carol, onde está você? Ah, está, garota. Aqui. Bom, foi rápido, né? Porque não tem muito o que discutir mesmo. Então, a banca deliberou que você foi aprovado com distinção. Meus parabéns. Não acredito. Viu? Parabéns. Eu te falei que ia dar certo, que era para relaxar, que o trabalho era bom, viu? Viu? Apesar do Jean. Apesar do orientador fraco. Não, a gente viu o Obrigada. esforço que tu colocou no teu trabalho, Carolina. Com certeza. Uma Teve coisa que bons vale resultados. uma coisa que vale comentar agora, assim, né? É que o trabalho da Já Carol, ela passou. ele passou por várias etapas, assim, né? Desde dos primórdios, eu acho que a gente mudou umas 3 ou 4 vezes a técnica, né, Carol? Até conseguir chegar no que a gente chegou agora no final, assim. E eu falei para o pessoal da banca e para o Rodrigo Polúcio que a Carol, ela foi muito cruel com ela mesma, assim, né? Ela sempre achava que o trabalho dela não estava bom, assim, né? E eu sempre dizia, não, Carol, é excelente, não sei o quê, tal, né? E o trabalho dela é excelente, assim, né? E eu falei, aí o pessoal agora, inclusive, ela foi super crítica com ela mesma na conclusão, e a banca disse assim, né? Tu tá sendo cruel contigo mesmo, né? Então foi justamente onde pecou teu texto, sabe? Mas tá tudo certo, né? Eu acho que, né, parabéns aí. Foi super fácil orientar a Carol, né? Ela é super competente aí. Obrigada. Feito, Muito então. obrigada. Parabéns mais uma vez, Carolina. Valeu. Quer tirar uma foto, Obrigada. Carol? Pode ser. Quer tirar um Tiramos print aí? uma foto. Faz um print aí, então. Feito. Feito. Valeu. Até mais. Parabéns, Carol. Abraço, Até pessoal. mais. Tchau, tchau. Até Obrigada. daqui a pouco. Falou. Tchau. Abraço. Tchau, tchau.